Glórias. Glória a Deus. É um prazer mais uma vez ter o privilégio de trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nesse novo ano, né? Desde que o ano começou a primeira vez. O livro de Samuel 3, 1 Samuel 3, nós vamos falar sobre a voz de Deus. Glória. Livro de 1 Samuel 3, a partir do versículo... vamos ler a partir do versículo 3. Não, do 1. Que diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Glória. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. E disse ele: Eis-me aqui. Uma vez. E correu Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi ele, se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste, pela segunda vez. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a te deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Glória. Por isso Eli disse a Samuel: Vai, deita-te. De ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Meu Deus. Pode Glória sentar. a Deus. Amém? Amém. Li e reli esse texto várias vezes, examinei ele várias vezes e também me fiz umas perguntas diante do contexto do livro de Samuel, desde o 1 até o 4, ou adiante. Mas esses primeiros capítulos eu examinei muito e fiz inúmeras perguntas, muitos porquês eu fiz. Por que Deus está chamando Samuel? Samuel, ele é um menino aqui. Samuel é alguém que não tinha nenhum cargo eclesiástico, ele não tinha nenhum cargo dentro do templo, ele não tinha ainda não era manifesta a palavra dele, ele era apenas um menino. Por que Deus chama um menino para falar? Né? Sendo que o correto era ele falar com Eli, que era o sacerdote. Se nós lermos o contexto, nós vamos entender que Eli não tinha visão. Por quê? Porque no primeiro versículo fala que não havia visão manifesta. O texto mostra um relato atual de como estava o templo, como estava a espiritualidade daqueles líderes naquela ocasião. Tanto Eli como seus filhos, Ofni e Finéias. Aqui há uma ordem quebrada pelo próprio Deus.
Deus quebrou sua própria ordem. Por quê? A ordem era ele falar com o sacerdote, porque na ocasião Deus falava apenas com o sumo sacerdote e depois o sacerdote. Ele quebra essa ordem para falar com um menino. Não era qualquer menino, era um menino que tinha sido dado para Deus, tinha sido oferecido a Deus por sua mãe. Era um menino fruto de muita oração, fruto de um voto. Mesmo assim, o Senhor fala diversas vezes com esse menino, com esse garoto, e ele não compreende, até Eli, o sacerdote, vir e esclarecer a ele que se tratava da voz de Deus, que se tratava do chamado de Deus. E diante desse texto, eu me pergunto, eu fiquei me perguntando, e muitas pessoas contestam quando verdadeiramente estão ouvindo a voz de Deus. E são dois extremos. Porque tem pessoas que contestam se verdadeiramente é a voz de Deus e vivem em perfeita, em tamanha confusão, vivem um mundo de confusão. As pessoas hoje vivem atribuladas, não sabem verdadeiramente se ouvem a voz de Deus, se seguem ou não, tomam as suas decisões sem saber se é Deus ou não falando. E tem umas que não sabem se verdadeiramente é Deus e não fazem nada, ficam paralisadas, não seguem adiante. E diante das que não sabem se é Deus falando, existem as que Deus fala demais, aquelas que falam demais. Então são dois extremos, as que não sabem se é Deus e as que Deus fala muito. Porque estão sempre falando, Deus me falou isso, Deus falou para me fazer isso, Deus me falou para me fazer aquilo. E logo em seguida você vê nas mesmas atitudes que retrocede aquilo que antes havia falado. Então são dois extremos que hoje a gente vê de confusão no meio do cristão, no meio das pessoas. Não há paz, né? Não há paz em suas decisões, vão atropelando tudo e depois viram um verdadeiro terror, né? Uma vida de confusão, né? E não paz. Bom, diante disso, eu quero falar através da Bíblia como é que nós identificamos a voz de Deus. Houve um probleminha aqui na câmera, mas já voltamos novamente. Como é que nós identificamos a voz do Senhor? Como é que nós precisamos disso no nosso dia a dia? Como diante de tanta informação? Nos dias de hoje, em um mês, nós temos mais informação do que nosso bisavô tinha na vida toda. Né? A ciência também diz que, por minuto, 120 palavras são faladas em nossos pensamentos, que nós falamos para nós mesmos. Tem também as vozes dos celulares, das televisões, né? Tem a voz das pessoas que você ouve, que você se relaciona. Tem todas essas vozes aí, né? Tem a voz do mal, que fica dando sugestões o tempo inteiro do que a gente deve fazer. Mas no meio de todas essas vozes existe uma única voz que é a correta, que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E como nós vamos falar nós, né? Vamos colocar todos aqui, que temos uma vida corrida, que eu vejo, todos correndo, o tempo todo correndo, né? Como nós vamos ouvir verdadeiramente a voz de Deus quando nós não damos tempo a Ele? Quando nós estamos dando mais tempo à nossa correria do dia a dia, e o pouco tempo que nós damos a ouvir a voz de Deus, nós estamos distraídos. Então, na verdade, nós não damos tempo a Deus. Como nós vamos tomar as decisões certas para a nossa vida? Como nós vamos direcionar nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos, o nosso ministério? Como nós vamos filtrar no meio de
tanto embaçamento, tanta confusão à voz de Deus. Às vezes até durante o nosso próprio culto nós estamos distraídos com outras coisas e não ouvimos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, como identificar isso? Como nós vamos ser bem-sucedidos? Se só seremos bem-sucedidos quando nós ouvimos, quando nós permitimos que a voz de Deus nos direcione e nos leve a tomar as decisões corretas. Somente assim seremos bem-sucedidos. Como? Se não ouvirmos. Não é verdade? E aqui no versículo 8 fala que Samuel não entendia a voz de Deus. Ainda não compreendia a voz de Deus. Para nós compreendermos, se vinha aqui um japonês começar a falar conosco, começar a se comunicar conosco, se nós não tivermos aprendido a falar a língua japonesa, nós vamos ser estrangeiros, nós vamos ser estranhos perante ele, não vamos ter comunicação. Deus também tem uma forma de conversar conosco, e não é apenas quando alguém está falando da palavra dele. Ele fala através dos seus pensamentos, ele fala através do seu coração. Também não é direcionado o falar de Deus apenas a algumas pessoas. O véu foi rasgado, então cada ser humano tem acesso a ele, tem acesso ao Espírito Santo, através quando o véu rasgou. Deus não só fala através de pessoas que pregam. Deus fala com qualquer um que busque ele, em espírito e em verdade, seja quem for. Então aqui eu preciso identificar, eu preciso ter interesse de falar essa língua, de me comunicar com Deus. Como é que eu faço para ser bem sucedido? Aprenda a ouvir a voz de Deus. E no livro de 1 Reis, vai falar de um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Essa intimidade permitiu que ele fizesse as coisas grandiosas, que ele destruísse trocentos deuses pagãos, né? Mas esse relato que eu vou ler fala de um momento de muita angústia desse homem. No livro de 1 Reis 19, vai falar sobre um homem chamado Elias. E diz que ele levantou-se, ele correu com medo de uma mulher chamada Jezabel, que o perseguiu. No versículo 9 do capítulo 19, diz que ele entrou numa caverna e passou ali noite, e que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Aí Elias argumenta, ele começa a falar: olha, eu fiz tanta coisa, né? Eu tenho sido tão zeloso com Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Ele estava desacreditado, ele estava deprimido, ele estava confuso, né? Ele estava passando um momento de dificuldade que todo ser humano passa, inclusive aqueles que se dizem os mais íntimos de Deus passam por isso. E nesse momento Deus o chama para ouvir a voz dele com mais clareza. Porque aqui demonstra que para você ouvir a voz de Deus também não é de qualquer jeito, tem um lugar certo. Então Deus fala assim, ó, vai até o monte, porque lá eu vou falar contigo. E ele fala aqui, ó, e Deus lhe diz: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. Aí vai falar de uma situação aqui que também acontece na nossa vida. Às vezes a gente cria, né, na verdade, o nosso próprio ego, né? O ser humano tem um ego, tem uns que tem até acima do normal.
né? Então, Deus, são os extremos, né? Os que Deus está falando sempre, né? Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, Deus falou aquilo, né? E Deus disse para me falar, e Deus disse para me falar. Mas aqui vai dizer como realmente Deus fala. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte. E eis que passava o Senhor, como também... Para identificar aqui, passava o Senhor, como também passava algo. Então ele precisava identificar a voz correta, aonde que verdadeiramente era esse Deus diante dessas forças da natureza que vamos ler. Passava o Senhor e como também um grande e forte vento. E diz que esse vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Meu Deus. Também o Senhor, depois veio um vento com um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Então, foi vento, terremoto, foi fogo. E nenhum desses atributos da natureza, Deus estava presente. Esse fogo, esse vento representa a tribulação, a confusão, a incredulidade que a gente passa no nosso dia a dia, a correria, né? A inquietude, né? Vivemos inquietos, vivemos ansiosos e tudo isso não representa Deus. Deus está numa brisa. Deus está presente na paz de espírito, que foi aonde passou. E diz que vento, também o Senhor não estava. E depois do terremoto, um fogo. O Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. Ou em outras Bíblias diz, veio uma brisa delicada. Aí estava o Senhor. Glória a Deus. Todos esses terremotos, essa tribulação representava o interior de Elias. Representava como estava a mente de Elias. Quando ele se acalma, quando ele permite ouvir a voz do Senhor, ele sente a paz de espírito. Aí ele consegue ouvir a voz do Senhor. Aí ele consegue permitir que o Senhor fale assim: sai daí, Elias, sai para fora, sai dessa caverna, porque tu ainda tem muito para correr. Foi isso que aconteceu com Elias, quando ele ouviu a voz do Senhor, quando ele se aquietou dentro dele, quando ele se tranquilizou, quando a paz de espírito tomou conta do seu ser e dos seus pensamentos, ele pôde voltar ao que ele era antes. Ele pôs-te de pé. Põe-te de pé, filho do homem, porque eu tenho contigo. Linda essa passagem. Demonstra que o Senhor, Deus não compete com confusão. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz e não de confusão. Então, é muito clara a palavra, né? É muito clara quando a gente, sabe, não consegue entender, quando a gente não consegue identificar, faço ou não, sigo ou não, né? Se Deus falou, persevere, tenha fé. Vamos ter mais fé em Deus, vamos se aquietar, vamos parar de dar tanto ouvidos, credibilidade ao tempo que a gente mais passa, né? A gente passa mais tempo com as coisas que não edificam. Nós vivemos atolados em celulares. Quando a gente sai do celular, a gente vai para a televisão. Quando a gente sai da televisão, a gente vai para a Netflix. Quando sai da Netflix, quando não tem alguma coisa boa, a gente está procurando algo que venha nos distrair. Sempre nos distrair. O tempo que a gente tira para sentir paz de espírito é muito pouco. Então, nesse tempo curto, eu quero ser bem sucedido.
sucedido, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter um casamento tranquilo, eu quero ter um trabalho tranquilo, próspero, eu quero ter uma família próspera, mas o tempo que eu deixo para buscar a paz de espírito é assim, ó. Então, de acordo com o tempo que eu dou a isso, né? Porque aquilo que eu mais dou atenção passa a ser o meu Senhor, eu tenho aquilo que eu semeio. Se eu semeio pouco, pouco eu colherei. Se eu dou mais tempo a buscar ao Senhor, a buscar falar a língua de Deus, a buscar a me comunicar com Deus, quanto mais tempo eu dou isso, mais bem sucedido eu serei. Glória a Deus. Provavelmente hoje, na nossa vida, nós estejamos plantando coisas que não colheremos, mas os nossos filhos colherão, com certeza. Eu colhi muitas coisas plantadas por meus pais, né? Toda a jornada deles foram para que eu colhesse lá na frente bons frutos, e assim eu colhi, porque eu peguei o exemplo deles em tudo, em trabalho, em força, então colhi frutos que eles plantaram. Então nós estamos plantando para que os nossos filhos possam colher, possam ser bem-sucedidos, possam andar em vida de paz, não de confusão. E eu creio que nem tudo que estamos plantando, eu e meu esposo colheremos, né? Mas creio que será para prosperidade, posteridade. É assim que o Senhor nos ensina. E esse texto que eu li de Samuel, ele fala de uma época não tão diferente de hoje, em que o lugar em que a voz de Deus deveria ser foco estava totalmente contaminado, vamos dizer assim. Eli já era velho, né? Já não tinha a sua visão boa, ele já estava em idade, e Samuel crescia com essa família, ele fazia parte dessa família. Os filhos de Eli, eles eram todos, a Bíblia chama eles de filhos de Belial. Filhos de Belial é uma coisa horrenda, eles cometiam práticas horríveis, e eram sacerdotes, não conseguiam, eles estavam longe da presença de Deus. E quando se está longe da presença de Deus, não se tem visão, não tem consciência do mal que faz para si próprio e para os outros. E aqui Deus chama Samuel, ainda menino, para trazer a restauração em um lugar que está perdido, um lugar que está fora do foco, não há visão, não há palavra, não há intimidade nesse lugar, não há mais audição nesse lugar. E Samuel, ele é chamado para falar a Eli o que aconteceria na vida dele e dos seus filhos. Os sacerdotes era algo que era para ser permanente. Mas Deus fala para ele que ele não terá continuação devido às práticas que os seus filhos faziam, e que ele era omisso a isso. E o mais interessante é que ele aceita, né? Ele não luta, ele não faz como aquele rei lá, o Josafá, quando vem a decreto sobre morte dele, que o Senhor havia dado, ele se volta para o Senhor e ele clama. Ezequias, o rei Ezequias, ele clama ao Senhor, ele pede para que Deus tenha misericórdia, e a oração dele foi tão fervorosa que Deus ouve, dá mais 15 anos a ele. Mas Eli não, ele além de ser omisso, ele é conformado. Ele se conformou com o decreto que Deus deu a ele e aos seus filhos, né? E continuou com a omissão dentro do templo. Então, um lugar que deveria ter a palavra, que deveria ter
visão de Deus, não tinha. Por quê? Porque já se havia perdido. E eu lembro que Davi, quando ele corre perigo de perder a presença do Espírito, ele clama a Deus também, ele pede por misericórdia. Mas hoje as pessoas se afastam com tanta facilidade de Deus, como se fosse uma coisa tão supérflua, sabe? Qualquer coisinha se afastam, sabe? Qualquer coisa eu não quero mais saber. E como conseguem viver sem essa presença, sem essa direção? Com tanta facilidade, assim como se fosse uma folha seca, sabe? Sem uma direção. O vento vai e leva para lá, o vento vai e leva para cá. É assim que é a vida de uma pessoa que não tem uma direção, que não tem projeto, que não tem um objetivo, que não tem sonhos, que não tem, sabe, planejamento, sabe? É assim a vida de uma pessoa quando não tem a direção de Deus. E essa palavra que eu li, tanto do livro de Samuel, como na primeira Reis, que fala sobre Elias, é fundamental para nós aprendermos a buscar a paz de espírito. Não é a paz que a gente fala, paz do Senhor, não, é a paz que traz para nós uma segurança, que traz para nós uma direção, que traz para nós uma alegria, uma certeza de que estamos fazendo certo. Mesmo que ao redor tenha ventos, mesmo que ao redor tenha terremotos, tenha fogo, não importa. Nós temos a paz de saber que Deus está nos conduzindo. Para finalizar, eu quero ler o livro de Jeremias. Eu ouvi essa palavra, esse versículo, e tem tudo a ver o que Deus pensa de nós, o que Deus deseja para nós. No livro de Jeremias 29:11 diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, é o Senhor falando para nós. Olha o que eu penso sobre vocês. Eu não tenho pensamentos, que Deus faz isso. Não, Deus tem pensamentos de paz, não de mal. Deus não quer mal para nós. O mal somos nós que plantamos, nós mesmos plantamos e nós mesmos colhendo. Deus tem pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fins que esperais. Esse esperais é nosso. O que eu espero? O que eu busco? O que eu sonho? O que eu imagino? O que eu projeto? Isso, Senhor, vai dar conforme para tudo que os fins que esperais, os teus projetos. Eu só tenho paz para os teus projetos. Eu só tenho paz para os teus sonhos. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Assim diz o Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor. Os pensamentos que Deus tem para a nossa vida não é de tribulação, não é de confusão, é de paz. Então nós só vamos viver em trevas, nós só vamos viver atormentados, nós só vamos viver confusos se nós assim quisermos. Se nós continuarmos dando atenção às outras inúmeras vozes que a gente ouve todos os dias, as inúmeras sugestões que a gente tem todos os dias, e continuar dando um pouquinho de tempo à voz correta, a única voz que a gente deveria ouvir, que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Essa não tem confusão. A Bíblia fala que a voz de Deus, ela soa como o estrondo de muitas águas. Então ela não tem dúvida, a gente não vai ter dúvida, porque o que ela causa em nós quando a gente ouve é algo diferente. Nós nunca mais seremos os mesmos. Então o seu maior desejo, o seu maior objetivo deve ser buscar ouvir essa voz, se quiser ser bem-sucedido. Amém? Deus abençoe. Glórias a Deus e a nossa vida. Amém.